Boa noite a todos que aqui se encontram, como também os que nos acompanham online, para mais um momento de reflexão, na companhia de Fabiano Augusto, que já há 20 anos está conosco, nos auxiliando, trazendo-nos o conhecimento doutrinário para nossa apreciação, convidando-nos sempre para trabalhar a nós mesmos no caminho do autoburilamento. O Fabiano hoje, ele tem como tema na sua palestra como considerar a fé. Faremos uma oração inicial e passaremos de imediato a palavra para esse nosso companheiro de fé, para que ele possa nos trazer o estudo que ele preparou para hoje à noite. Amado Senhor, que a tua luz se faça presente, dando a todos nós a inspiração e o roteiro necessário para a nossa jornada terrena. E na condição de cristãos possamos acreditar em um mundo melhor, onde a paz não seja uma utopia, onde o bem comum seja o desejo de todos que aqui vivem por alcançar. Que os benfeitores aqui estejam entre nós, auxiliando-nos na realização das atividades da noite de hoje, e que se iniciam a partir de agora. Passo a permissão da espiritualidade superior, a palavra ao nosso amigo Fabiano Augusto. Meu boa noite carinhoso a todos. O tema é um tema que ele é muito falado, mas que é pouco praticado, e eu diria que absolutamente mal interpretado. Pode parecer que entender a fé sobre os pressupostos espíritas seja fácil, mas não é tão simples quanto parece. Por quê? Porque nós estamos há séculos, isso mesmo, há séculos, vivendo esse atavismo das religiões tradicionais, todos nós. O Espiritismo tem 167 anos, muitos de nós somos espíritas de primeira geração e, obviamente, estamos presos a essa leitura teológica de 3.250 anos se considerarmos o Ocidente. Se considerarmos o Oriente, a gente pode estender um pouquinho para em torno de 4.000 anos, que é mais ou menos o que os estudiosos, historiadores apontam para os primórdios, os primeiros elementos religiosos na face da Terra. Mas o Espiritismo veio, obviamente, sobre um outro prisma, trazer essas considerações para que a gente possa verdadeiramente entender o que é fé. E às vezes as pessoas acham que a gente bate duro, ou que poderia ser mais ameno em determinadas considerações, e cada orador, cada expositor tem as suas características e nós respeitamos. É como na literatura espírita, né? Você tem Emmanuel, que é absolutamente direto, você tem André Luiz, você tem Bittencourt Sampaio, você já tem Joana de Ângeles, que é mais amena, Bittencourt é direto, mas Humberto de Campos é mais ameno, são estilos literários, né? Disposições idiosincrásicas, personalidade, o foco dos assuntos que são de interesse, mas eu particularmente me identifico muito com a literatura espírita objetiva, né? Não que as outras não sejam objetivas, todas são, mas às vezes escolhem as palavras para que esse universo, né, do politicamente correto, ou do religioso politicamente correto, seja aceita para esses que estão adentrando a seara espiritista. O espiritismo não tem compromisso com falsear nenhum conceito, o espiritismo e eu também não tenho compromisso nenhum com o público,
né? A gente não tem compromisso em agradar absolutamente ninguém. A nossa preocupação e premissa básica é de trazer a verdade, citando as referências, porque as referências são absolutamente claras. A interpretação que se dá é que muitas vezes não são, né? A interpretação muitas vezes não é clara, mas no pragmatismo que essa casa impõe, nós não podemos fazer uma leitura vinculada a esse atavismo, a essa simpatia irracional que nós temos dos elementos religiosos que estão aí há séculos e que não mudaram a face do planeta, né? A verdade é essa. A sociedade continua vivendo seus desmandos morais, seus desmandos sexuais, a corrupção, a perdição sob todos os prismas, as doenças psicológicas, os problemas de bipolaridade, a depressão, a ansiedade. Então, as religiões sobre esse prisma fracassaram, né? E o Espiritismo veio dar, obviamente, uma nova leitura, uma leitura superior, muito mais profunda dessas verdades universais. Então, nós estamos comprometidos com isso, né? A doutrina espírita, essa casa espírita, está comprometida com isso. E a gente precisa, então, entender que respeito nós devemos para com o Espiritismo. Somos ou não somos espíritas? Porque a palavra respeito significa deferência, significa reverência, significa apreço, veneração. Então, se me perguntaram, você respeita as outras religiões? Sobre o prisma da aplicação do senso comum, sim, mas sobre a leitura absolutamente objetiva do que significa, não. Eu respeito a doutrina espírita, porque eu me vejo como espírita, eu defendo as premissas espíritas, eu tenho veneração, reverência à doutrina espírita. As demais religiões, a gente considera, a gente aceita, a gente entende, não é mesmo? A gente tolera, que é o grande universo das preocupações no círculo das realidades, das realizações sociais. Nós temos leituras filosóficas diferentes, políticas diferentes, em relação às relações interpessoais diferentes, religiosas diferentes. O processo de consideração de tolerância é básico, né? Mas o respeito, a veneração, no teor mais profundo do que o vocábulo significa, nós devemos à doutrina espírita, ou não. Nós somos ou não a religião do futuro, não é mesmo? Nós vamos discordar de Allan Kardec, de Leon Denis, de Bittencourt Sampaio? Nós somos o futuro da religião ou não? As religiões não vão se juntarem em torno das verdades universais que o Espiritismo já defende e que em determinado ponto a ciência vai defender? Esse é o caminho traçado, é o destino da evolução intelectual e moral do nosso planeta. Então, nós não podemos nos desconectar desse cenário. Então, às vezes a gente coloca as coisas de maneira objetiva e as pessoas, nossa, você tem coragem? Fala, não, não é coragem, é compromisso com a literatura, né? Nós temos compromisso com a literatura. O que nós podemos dizer em relação à fé? Acreditar em determinado pastor, acreditar no Papa, acreditar no texto bíblico é ter fé? Em absoluto, isso não é ter fé. Se nos vincularmos, então, ao Velho Testamento, muito menos ainda. Se nos vincularmos à leitura personalística de quem quer que seja, nós não temos verdadeiramente a fé, né? Acreditar em algo errado não é ter fé. Fé, sob a prisma da leitura espiritista, a fé espírita é uma fé verdadeira. É essa que nós devemos buscar, não é mesmo? Então, a gente precisa considerar a fé sob um padrão totalmente, sobre uma proposta totalmente diferente dessa que está proposta há séculos, né? Então, me perguntaram uma vez, não, Fabiano, aquela senhorinha que ajoelha e cai no chão e reza e acredita que o suor do pastor vai curar, compra a toalhinha por R$ 450, leva para casa. Ela tem fé? Não, meus irmãos. Ela não tem fé. A fé espírita é totalmente diferente. A gente vai ver. A literatura aponta o que é a fé espírita. Ela pode ter uma crença, ela pode acreditar, como alguns acreditam, né? Nos políticos, como alguns acreditam em determinadas leituras filosóficas, isso faz parte do processo de crença e de evolução. Mas a gente tem, por exemplo, 30% dos brasileiros que acreditam em Adão e Eva. Eles têm fé de que Adão e Eva existiram. Não é mesmo? 30%. Então, é uma fé que se baseia numa leitura teológica vinculada a um elemento parabólico, né, de uma escrita de 3.250 anos.
33% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Não é mesmo? 30% dos brasileiros acreditam que o homem não foi à Lua. Nós temos aí foguete estacionando, né? O Hubble analisando a cosmogonia de 20 bilhões de anos, e as pessoas não acreditam que o homem foi para a Lua. E digo mais, eu conheço espíritas que não acreditam que o homem foi para a Lua. Isso é mais complicado ainda. Mais complicado ainda é quando a pessoa se diz espírita e a favor do aborto, né? Que assim é uma coisa absolutamente incompatível do ponto de vista racional, porque a literatura espírita aponta, o aborto é crime. Eu já falei de aborto em alguns centros e algumas pessoas até levantam, não, já aconteceu, né? De levantar, de balançar a cabeça, levantar. E como eu sou espírito inferior, eu fico motivado, né? E aí eu falo, as pessoas vêm para a casa espírita, mas não querem a verdade espírita, querem a verdade que locupleta os seus interesses. Porque às vezes se envolveu, às vezes teve um filho, um parente, e acha que nós estamos condenando. Não, ninguém condena ninguém, quem sou eu para condenar? Né? Jesus mostrou que nem ele condena. Esse é um processo de consciência, mas se o aborto é crime, e está escrito na literatura que é crime, ele é crime. Eu já ouvi de espíritas com altas patentes no poderio das relações sociais, dizendo que nós temos que deixar essa questão do aborto para o Congresso resolver. Olha que coisa. Para o Congresso, para o nosso Congresso resolver. Então, essa leitura precisa ficar muito clara, né? Você pega, por exemplo, os nossos companheiros protestantes que abordam a leitura do sétimo dia. 6 dias para a constituição de todo o universo conhecido, e no sétimo, Deus, cansado de toda a sua criação, descansa. É uma leitura que eles aceitam como sagrada, uma interpretação, e vivem isso. Isso é ter fé? Podemos chamar de fé religiosa, fé cega, como a literatura aponta, mas não a fé espírita que nós estamos comprometidos. Não essa. E é essa que desconstrói esse Deus antropomórfico, né? Essa que desconstrói essas imagens absolutamente místicas e retóricas de toda a literatura teológica mundana, né? Nós, sempre que podemos, lembramos da figura extraordinária de François-Marie Voltaire, esse gênio do século XVII, escritor, filósofo, defensor das liberdades civis, defensor da liberdade religiosa, né? Se posicionou contra a igreja, defensor do livre comércio, criticava os desmandos da igreja, já naquela época, né? Os privilégios do clero, os privilégios da nobreza, foi preso algumas vezes por discordar, né, do status quo. E ele escreveu um livro que recomendo a todos, se não uma leitura, pelo menos o compulsar de algumas páginas, né, que é muito bem escrito, tratado de metafísica, em que ele fala, olha, eu acredito no Deus que criou os homens. Eu não acredito no Deus que os homens e as religiões criaram. Então, é uma outra leitura do que significa ter fé, a crença em Deus, que faz parte, obviamente, desse espectro, né, do conceito de fé que se apresenta. Então, eu posso dizer, sem medo de errar, quando a gente analisa a história do desenvolvimento religioso, que acreditar na reencarnação é um grande ato de fé racional. É um paradigma, né, das religiões, é o elo perdido. E a gente, quando se vincula a determinadas frases da codificação, por exemplo, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, fé inabalável é aquela que pode encarar frente a frente a razão em qualquer época da humanidade. Quer dizer, Kardec colocando toda uma leitura de desenvolvimento da condição racional, preso, né, ao racionalismo absoluto, e esperamos que um dia a ciência se vincule a esse processo, estaremos de mão dadas caminhando. Por enquanto, a doutrina espírita está muito, mas muito à frente da ciência mundana. Porque a ciência não acredita em Deus, não acredita no espírito, não acredita em vida após a morte, né? Não acredita em vida em outro planeta. Então, a doutrina espírita está anos-luz nesses pressupostos, nesses princípios à frente da ciência, né, do conhecimento mundano, que já está avançando, que vai corroborar tudo aquilo que foi dito, que está sendo dito e defendido há séculos, né, pelas verdades universais, e há 167 anos pelas verdades universais compiladas, compulsadas com a formatação filosófica e religiosa
que a doutrina de verdade e luz nos apresenta. No livro dos Médios está dito a fé viva, olha só, não é uma fé passiva morta. Ela não é patrimônio transferível, ou seja, ninguém transfere. Não sou eu, não é o Arnaldo, muito menos, né, os espíritos nobres, Jesus, que vai nos transferir nenhuma virtude. Muito pelo contrário, é a aquisição dessas virtudes se faz pelo esforço individual. A evolução é um ato de esforço individual. E é bom que seja assim, porque o mérito é de cada um, não é mesmo? Então, Kardec diz que a fé espírita, ela não pode ser prescrita ou imposta, porque aquele que a tem, né, ninguém pode tirar. É uma aquisição do ato da sua capacidade intelectiva. E ele não perde, mas também não pode dar. E que a fé espírita é um sinal evidente de progresso, está dito no livro dos Médios. Que progresso? Se ela é um sinal de progresso, qual o progresso? Eu digo, sem medo de errar. Primeiro intelectual, depois moral. A fé, verdadeiramente, só é se for racional. Se estiver vinculada aos elementos da intelectualidade. O que o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo nos oferece? Quando fala a fé transporta montanhas, resgatando o texto bíblico, né, que Mateus registra no exemplo extraordinário do Cristo, nos ensinamentos dessa figura que a gente está começando a entender. Então ele diz, olha, é um sentimento inato, e é verdade, em estado latente, porque mesmo na condição de seres mais primitivos, selvagens, silvícolas, a gente acredita em algo, né? Acredita no Deus Sol, no Deus Lua, no Deus da água, no Deus do vento. Quer dizer, já é um espectro dessa leitura inata que ainda está latente, mas que deve crescer pelo exercício da vontade e do desenvolvimento intelectual. E parece que a gente ainda está nesse cenário, né? Porque acreditar que Deus está sentado num trono no centro do universo, que é homem branco de barba, com seu cajado e observando o que acontece, é um ato de absoluta fé irracional, dentro do que a própria ciência já começa a oferecer, dizendo que se existe Deus, e é possível que existe, dizem os agnósticos, Deus é essa equação matemática espetacular, né, exponencial, que administra e gerencia com uma maestria única todo o universo. Já é uma visão muito mais interessante de Deus do que as religiões apontam. Por isso é que muitas pessoas vinculadas à intelectualidade se afastam da religião. Por quê? Mas como é que eu vou aceitar que Matusalém tinha 969 anos? Como é que eu vou aceitar? Né? O sujeito não aceita. Porque se naquela época, que a expectativa de vida era de 21 anos, como é que o cara ia ter 969? A época do Cristo era de 32, 33 anos. Como é que o sujeito vai ter 777 anos, 930 anos? Por que isso não se replicou até hoje? Porque mesmo todo o avanço tecnológico, todo o avanço medicamentoso, toda a tecnologia dos fármacos, das cirurgias, mal chegamos aos 90 anos. Então, as pessoas que têm uma razão mais cartesiana se desvinculam da religião, e as religiões fracassaram muito por esse aspecto, porque acabam assambarcando um conjunto de seres que não querem pensar e que deixam os outros pensar por si, como a literatura fala. Não sou eu, embora eu concorde, mas a literatura mostra exatamente isso. Então, a doutrina, diz o capítulo 19, vem apresentar uma nova maneira de ver a fé. Como é que é essa nova maneira? Porque as religiões tradicionais estão lá, procuram manipular as consciências. Eu concordo. A literatura diz isso. Incutindo medo, impondo comportamentos, ou não. Mas aí eles veem, mas o Espiritismo esclarece, deixando o pensamento fluir livremente, o indivíduo fica livre para escolher o que ele quer. Né? É tão livre que as pessoas se dizem espíritas e abortistas, não é mesmo? Obviamente, esse processo vai se depurando, né? Ainda está no estágio inicial. Vai chegar um momento que ele vai se caracterizar verdadeiramente como espírita, porque o espírita precisa fazer uma leitura moral plena dos fenômenos que nos envolvem. Né? Então, o indivíduo fica livre para a escolha, dizem os espíritos, com menos possibilidade de serem manipulados. E eu digo, fazendo um adendo meu, se verdadeiramente nos vinculamos a essa fé racional, nós não temos menos possibilidade de ser manipulados, nós não temos nenhuma.
possibilidade de ser manipulado, não é mesmo? Porque a intelectualidade nos coloca diante de uma realidade que se apresenta muito clara. Então, quando Jesus traz essa expressão, em Mateus, lá no capítulo 17, né, um homem se aproxima dele, se lança de joelhos, né, reconhecendo a grandeza do mestre, e fala: Senhor, tem piedade do meu filho, porque ele é um lunático, ele está sofrendo com os processos obsessivos. Mas os teus discípulos não foram capazes de curá-lo. Olha que coisa interessante. E Jesus, então, responde, né? Incrédulos, até quando estarei convosco? E isso não é Jesus minimizando ou chamando a atenção de quem quer que seja. Ele está fazendo uma leitura. Vocês não acreditam, não racionalizaram e por isso ainda não conseguiram entender o que significa fé. É um elemento intelectual, é de não acreditar, é um ato de incredulidade, que ele chama de incrédulo. Incrédulo é aquele que não acredita porque não absorveu, não entendeu, não introjetou, não compreendeu verdadeiramente. Ele fala: trazei-me esse menino. Né? E Jesus, então, segundo o texto bíblico, expulsa o chamado demônio. E os discípulos ficam assim: nossa, mas nós não tivemos condição de promover essa cura? E foram, então, né, em particular, ter uma conversação com Cristo. Ele fala: olha, vocês não expulsaram o demônio por causa da vossa incredulidade. Em verdade vos digo, se vocês tivessem a fé de o tamanho de um grãozinho de mostarda, vocês iam dizer para essa montanha: passe daqui para acolá, e ela então iria se transportar. E nada, absolutamente nada vos seria impossível. Então Jesus, em Mateus 17, lá no item 14 até o item 20, ele estende o conceito em torno de fé, né? Ele transcende a leitura limitada dos elementos da ortodoxia judaica. E aí a gente passa a entender qual era a proposta do Cristo, então. O que é a fé? Né? O que são essas montanhas? E o texto espírita, baseado na beleza do texto bíblico, interpreta o que Jesus quis dizer. Jesus se utilizava dos elementos da natureza, do cotidiano, né? Da espada, da candeia, do alqueire, do trigo, do joio, da montanha, do carvalho. Ele se utilizava dessas expressões que compunham a realidade do cotidiano daquela sociedade para registrar os seus ensinamentos de maneira marcante. Então, as montanhas que a fé desloca não são montanhas físicas, geológicas, né? Ou não se refere a nenhuma transposição geográfica. Ele fala das dificuldades, dos nossos preconceitos, do nosso fanatismo, das nossas paixões, da nossa incredulidade, desses elementos, né, desses vícios que atrapalham o nosso processo e o nosso progresso de evolução e, portanto, se atrapalha o nosso, atrapalha também o da humanidade, pois fazemos parte dessa humanidade. E ele diz: a fé verdadeira é sempre calma, nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo. Porque tendo o seu ponto, olha que genialidade, apoiado na inteligência, né, na compreensão das coisas, inteligência e compreensão das coisas, capacidade de racionalizar e de compreender. Tenha certeza de que esse objetivo ou essa verdade em algum momento vai se apresentar. Então, a gente se torna mais calmo, né? Por compreender o fenômeno, por entender a realidade que se apresenta. E a gente não pode, então, confundir essa fé com presunção, com arrogância, porque a presunção e a arrogância, elas são traços do orgulho, e a verdadeira fé não se conjuga com orgulho, se conjuga com a humildade, que a humildade é um ato de desenvolvimento intelectualizado. Porque quando entendemos a grandeza do universo, desses espíritos superiores, de toda a beleza do estatuto divino, nós nos submetemos por inteligência, não por imposição, por inteligência, nós nos submetemos. E a submissão, porque é uma compreensão intelectualizada, nos torna mais inteligentes e, portanto, mais humildes. E entendendo, nós praticamos. Por isso que a humildade
é um tronco do processo de evolução e a caridade é necessária para o exercício da compreensão do que é certo. Porque primeiro se entende o que é certo, depois se pratica o que é certo. Porque se eu não sei o que é certo e errado, como é que eu vou praticar o certo ou errado? Eu vou ser como um animal, né, na sua irracionalidade, ou como um silvícola, né, nos primeiros exercícios da esfera da realização do reino nominal, que ainda tem dificuldade de entender o que é certo e errado, né? Mas nós, na condição de seres pensantes há séculos, né, homens racionais, mulheres racionais, não podemos, obviamente, conjugar esse espectro de erros. Então, o poder da fé se mostra de modo direto e especial na ação magnética, e é a explicação do ensinamento do Cristo. Porque pela fé, o homem atua sobre esse fluido, essa estrutura, né, que é o fluido cósmico universal, esse manto magnético de composição de tudo que existe, que é o plasma divino do Deus Todo-Poderoso e Criador, e pelo exercício mental, pela força da concentração do pensamento, nós agimos, né? Dando movimento irresistível, palavras dos Espíritos que codificaram, dando um movimento irresistível a essa energia, a esse poder. Então, nós temos a explicação. Tal motivo que Jesus disse aos seus apóstolos, né? Se você não curou, é porque você não tinha fé. Porque você não conjugou esse espectro de inteligência, essa energia, esse poder mental associado à verdade e à conexão dos fluidos que estão aí à disposição. Leon Denis, no livro Depois da Morte, é um livro de 1890, publicado pela FEB, lá no seu capítulo 44, Fé, Esperança e Consolações, Leon Denis, que é um espírito absolutamente extraordinário e que todo mundo acha que ele é fofinho, né? E ele é fofinho, espírito fabuloso, mas ele diz a verdade, né? Ele fala, olha, a fé é a certeza de estar no caminho da verdade. É a certeza de estar no caminho da verdade. Como é que eu posso acreditar num elemento teológico que eu não tenho certeza se é verdade? Deus no centro do universo, uma figura antropomórfica, ou que o mundo e o céu e o universo e o sol foram criados em 6 dias, se a ciência aponta que só a Terra tem 4,6 bilhões de anos. Então, isso não é fé. Então, a pergunta que eu fiz no início da nossa falação está clara. Acreditar em algo errado, acreditar numa crença, no Papa, no pastor, em qualquer referência religiosa que defende o errado, não é ter fé. Não é mesmo? Então, a fé profunda, ela é inabalável, diz os Espíritos, e nessa composição desse capítulo 44, e nos habilita a superar os maiores obstáculos. E diz Leon Denis, ninguém tem fé sem ter passado pelas dúvidas, pelas angústias, pelas tribulações. Então, é natural termos dúvidas. É absolutamente natural termos dificuldade de compreender determinadas coisas, porque nós estamos presos a uma leitura religiosa secular que nos orientou de maneira errada, ou não, né? Como eu disse e repito, as religiões tradicionais, embora prestassem e prestam ainda um bom serviço nos elementos morais, mas do ponto de vista intelectual estão estacionados numa leitura de séculos e que não ajudam, obviamente, a sociedade a dar esse novo passo de compreensão dessas verdades. Essa é a proposta espírita. Então, a fé religiosa, a fé cega, nos diz os espíritos, ela anula a razão e nos submete ao juízo dos outros, que é exatamente isso que acontece, nos tornando cativos. Então, a gente acredita no que foi dito porque foi dito, a gente acredita no que está escrito porque aquilo que está escrito é um livro sagrado e pronto. Não se discute, a Terra tem 6 dias, né? O universo tem 6 dias, e no 7º dia, Deus cansado descansou. E se você vai conversar, eu tenho pessoas próximas que acreditam que são adventistas do 7º dia, você vai conversar, não sei, isso é sagrado. Isso está no texto sagrado. Por quê? Porque alguém, né, definiu que era assim, e nós nos submetemos a esse juízo e nos tornamos cativos. E, na sua impaciência e nos seus excessos, a fé cega recorre à perfídia, palavras do Leon Denis, né? Que é um espírito fofo, mas que não diz, mas que nos diz a verdade. A perfídia, palavra bonita, né? Mas significa mentira, né?
Então, na sua impaciência, nos seus excessos, a fé cega recorre à mentira, à subjugação e ao fanatismo, para manter as massas sobre esse processo. Então, a razão, ela é uma faculdade superior. Ela é destinada a esclarecer tudo, tudo. E a razão humana, nas suas limitações, é reflexo dessa razão divina, que é uma razão eterna, baseada nos elementos que estão postos e na verdade universal. Então, a gente precisa entender que substituir a fé pela razão, que é o que querem e o que defendem as religiões tradicionais há séculos, é ignorar que ambas estão absolutamente associadas, são inseparáveis e se consolidam, não é? A fé e a razão. A união de ambas abre o pensamento para um campo mais vasto da nossa capacidade de compreensão. Então, a fé necessita de uma base sólida, obviamente, que possa oferecer liberdade para esse pensamento raiar, para esse pensamento fluir. E a fé espírita nos dá esse suporte, não é mesmo? Porque em vez de dogmas, em vez de mistérios, o que são dogmas? São conceitos indiscutíveis. Então não se discute. Adão tinha 930 anos, não se discute, está no texto bíblico, não se discute. Então, em vez desses axiomas, desses mistérios, a fé deve reconhecer os princípios decorrentes da observação direta, nos dizem os espíritos, e do estudo das leis naturais, como a ciência, inclusive, se debruça. Então, o caráter da verdadeira fé, que é a fé espírita, ela precisa ter também um elemento pragmático, porque não adianta só acreditar, nossa, eu acredito na doutrina espírita, mas não sou impedido à prática do bem. Isso pouco adianta. Então, a gente já começa a ter as dimensões da fé. A fé precisa ser racional, a fé precisa ser ativa, a fé precisa ser pragmática, não é mesmo? E aí, Leon Denis fecha esse capítulo dizendo o seguinte, embora seja um espírito absolutamente extraordinário e fofinho, ele diz o seguinte: o espírito de verdade tem falado à terra, mas insignificante número tem ouvido. Quem é o espírito de verdade? Jesus, que ora fala em primeira pessoa, como isso está apontado na codificação, ou em terceira pessoa, quando espíritos escolhidos por ele, na condição de procuradores, trazem o seu pensamento e materializam nas páginas abençoadas da codificação. Então é muito fácil identificar isso, né? Então, está dito que Jesus tem falado para a humanidade, como vem falando há séculos, mas agora de maneira marcante, e a humanidade não tem ouvido. Então ele fala, olha, os grandes, os afortunados, têm rejeitado essas verdades, como há 19 séculos. Eles repeliram o Cristo e as verdades universais. E aí Leon Denis, que é um espírito extraordinário, muito mais educado, né, muito mais polido do que eu, ele fala, olha, os membros do clero e das várias associações religiosas se coligaram contra a verdade. Ele poderia ter dito, se vincularam à mentira, mas não, ele, né, utiliza expressões mais amenas, mas dá o recado. Se coligaram contra a verdade. Poucos homens de fé têm coragem de assumir que se enganaram ao longo de séculos e continuam escravos da mentira. E é verdade. Nós temos dificuldade de recuar, mesmo. A gente acha que tudo nosso é melhor. Nosso time é melhor, nossa família é a melhor, nosso carro é o mais novo, é o mais bem cuidado. Nós somos os mais inteligentes, os mais bonitos, os mais simpáticos. A gente tende a fazer uma leitura personalística, não é mesmo? E isso tem se mostrado que muitas vezes é uma premissa que não é verdadeira. A gente fica escravo dessas crenças. Então, os homens das religiões, muitas vezes, até nem acreditam muito no que estão defendendo. Mas, como já estão fazendo isso há muitos séculos, esse atavismo permanece. E a massa inconsciente, como diz Emmanuel, continua a seguir esse ideário de crença. E aí, Emmanuel, no livro O Consolador, 1940, na sua parceria com Chico, ele diz o seguinte, que lá na questão 354, que é ter fé? Né? Ele responde de maneira bem objetiva, fé é a certeza em Deus. Não é dizer eu creio, mas é dizer eu sei, o sentimento e razão. Essa verdadeira fé demanda a necessidade do sentimento e do raciocínio. Então, a associação do sentimento e do raciocínio. No livro A Vida Responde, lá no capítulo 19, também da parceria de Emmanuel e Chico, lá no capítulo que trata sobre a edificação da fé, diz que ninguém, absolutamente ninguém,
edificará o santuário da fé no coração, sem se associar de toda a alma ao trabalho. Obviamente, ao trabalho no que ele oferece de belo e de superior. Eu vou aumentar um pouco a voz para que o som externo não nos prejudique. Ok? Então, assim, já traz uma outra dimensão do que a doutrina nos mostra. A necessidade da fé ser racional, a necessidade da fé ser ativa. Olha que interessante. Então, a fé espírita está presa a esse escopo. Existem inúmeros tópicos na literatura, mas se a gente pegar só o Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver temas relacionados com 10, 15, 20 páginas de conhecimento extraordinário sobre o que é a fé, mostrando que a espiritualidade tem preocupação para que a gente entenda verdadeiramente o que é a fé, né? Então, a fé transporta montanhas, é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo. A tua fé te curou, é outro tema. O poder da fé, a fé religiosa, a fé e a caridade. Cada tópico, os Kardec e os espíritos superiores trabalham a questão da fé com uma maestria, com um gigantismo, com uma capacidade filosófica absolutamente rica, que não pode aqui, por nós, ser resumida, sintetizada com muita eficiência em 40 minutos. Fica apenas um esforço de boa vontade e a recomendação para que vocês leiam, interpretem e concluam, compreendendo verdadeiramente o que a doutrina espírita expõe em torno desse conceito chave, para que a gente possa dar um salto de qualidade nas nossas realizações, nos nossos comportamentos. Então, a gente precisa entender 3 espectros, já caminhando para as considerações finais, ou 3 dimensões, ou classificação da fé, para que a gente possa, inclusive, não ficar preso somente a uma leitura, né? Então, a fé que transporta a montanha, na verdade, se nós tivermos a fé, como diz o Cristo, né, do tamanho de um grão de mostarda, na referência desse tempero absolutamente minúsculo, nada nos será impossível. Então, ele faz referência usando, né, essas leituras parabólicas para a nossa compreensão. Mas ele diz que é um sentimento muito falado, mas pouco compreendido e pouco praticado, né? Então, quando nós nos vinculamos à literatura espírita, a primeira premissa é a fé humana e a fé divina, ou a primeira dimensão. Então, nós temos a fé humana e a fé divina. A fé humana é ruim? Muito pelo contrário. Mas essa fé humana precisa ser racional, e normalmente é, não é mesmo? Então, segundo a aplicação que o homem der das suas faculdades, olha que interessante, em relação às necessidades terrenas ou às aspirações celestes, espirituais, nós temos a classificação, como nos mostra o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, do que é fé humana, ou fé material, ou fé divina, fé espiritual. Então, a fé pode ser aplicada e deve ser aplicada nesses 2 campos de realização. E ambas envolvem os elementos racionais, né? Então, no material, define a fé como humana. Nós exercitamos essa fé todo dia, quando nos levantamos para ir para o trabalho, para o progresso econômico, para um curso, para uma graduação, né? Para as nossas atividades laborais, para a composição, a construção de um empreendimento, de uma empresa, a construção de uma casa, a construção desse patrimônio de fé erguido há décadas, que é a fonte de esperança. Isso aqui é um exercício de fé humana também, né? Parede, fé humana, material. Então, a fé humana não é ruim, muito pelo contrário, ela é absolutamente extraordinária. Precisamos entendê-la, e nós entendemos do ponto de vista racional, porque é pragmático, né? A gente acredita no dinheiro, a gente acredita na saúde, no poder dos remédios, porque é tangível, é racional. A gente acredita na melhoria, na construção, na tecnologia, no avanço tecnológico, mesmo porque é racional, está posto, é tangível, é fé humana, é fé material, mesmo. Todos nós temos que ter essa fé. E porque ela é uma crença na nossa capacidade de realizar, né? Nós somos convidados à realização no campo material. Podemos ficar passivos, né? Assistindo Netflix, né? Ou qualquer outro streaming, ou jogando na internet o dia todo. Precisamos ser ativos no exercício da fé humana.
quando nos vinculamos ao estudo, a uma pós-graduação, né, uma formação acadêmica, o que nós estamos exercitando aí? Fé humana. Não tem uma linha de religiosidade ali, né? É fé humana. Embora, na postura de um religioso sério, até no exercício da fé humana, nós precisamos ser solidários, e é isso que os Espíritos nos mostram. Ela deve estar aliada à racionalidade, esse é fácil, mas também à humildade, para não nos tornar arrogantes e egoístas, não é mesmo? Para não transformar as realizações, ou essa busca da realização material, em egoísmo. No espiritual, vai definir, obviamente, a fé como divina, orientando o homem à crença do espectro dessa força absolutamente superior que nos sustenta, que nos move, que nos guia, em busca do conhecimento da verdade, né? É a religiosidade, a caridade, a fraternidade, é a melhoria da busca interior, é a tolerância para com o próximo, é a compreensão de que as religiões estão aí fazendo o seu papel, que apresentaram um degrau de evolução intelectual, mas hoje nós precisamos avançar nessa escada, passar para um outro degrau, e esse degrau sem medo nenhuma de ser, vamos dizer, arrogante ou prepotente, é a doutrina espírita. Acredito piamente, respeito, tenho deferência, né? Idolatro racionalmente essa crença, e tenho certeza que vocês também, porque senão não estaríamos aqui unidos nesse ideário, né, positivo, onde vocês suportam as minhas limitações em busca, né, de algo melhor, em busca de algo mais positivo. Então nós temos aí a fé humana e a fé divina, excepcional as duas, desde que vinculados à racionalidade e aos elementos sociais, né, aos elementos de consolidação dos interesses humanos, aos elementos que a humildade nos aponta como verdadeiros. Essa outra dimensão é exatamente a dimensão da fé ativa e da fé passiva. E aí a gente lembra da Epístola de Tiago, quando ele resgata o ensinamento do Cristo, quando ele pergunta: porventura a fé pode salvar? Aí ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. É forte. Então, o que os Espíritos estão dizendo? Que podemos conhecer todo o texto bíblico, toda a codificação, participar de estudos, reuniões de tratamento, leituras diversas sobre a filosofia e a teologia do mundo, mas se a gente não mudar o comportamento, isso muito pouco é válido, né? E diz então que essa fé sem obras vale quase nada, mesmo se ela for racional. Olha só. Então, a dimensão da racionalidade é apenas uma dimensão. Ela precisa ser ativa. Ela precisa ter proposta construtiva. Ela precisa estar vinculada à lei de progresso e de trabalho, no que tem de bom e belo, né? Então, só o conhecimento não salva ninguém. E essa é uma proposta que é interessante. Vocês vão concordar comigo. Só o Espiritismo tem. Dependendo da classificação, a gente tem 6.000 religiões no mundo, mas as mais sérias apontam 3.200, 3.300 religiões no mundo. Todas as religiões, todas, à exceção do Espiritismo, diz que é essa religião que vai promover a salvação. Ou não? Todas. O catolicismo é pelo catolicismo, o budismo, o shintoísmo, os pastores nas suas várias denominações, é aqui que nós levamos a salvação. E a doutrina espírita fala: não. A salvação vai se apresentar nesse estágio de construção de um novo ideário humano pela caridade, pela vinculação ao bem, pelo exercício do bom e do belo, não é só pelo conhecimento. Então, a doutrina espírita, ela é absolutamente libertadora. Por isso é que ela ainda é insignificante do ponto de vista numérico, como nos diz Leon Denis, como nos mostra as estatísticas do mundo. Com boa vontade, 25, 30 milhões de espíritas no mundo. Significante, do ponto de vista, né, da grandiosidade dos seres que estão encarnados, que já ultrapassam a 8 bilhões. Então, essa dimensão do pragmatismo da ação, ela é de suma importância. Porque, normalmente, diz os espíritos, a fé religiosa é passiva. É verdade. Eu tenho parentes, tem pessoas que gostam, no meu ciclo de relacionamento,
que se dizem religiosos, mas quando tem um casamento, quando tem um batizado, quando tem uma crisma, quando tem um evento, é que se apresentam no cenário das religiões. Muitas vezes não lembram de orar, não tem uma atividade assistencial, não tem uma atividade de trabalho em favor do próximo. Então, é uma crença que está na superficialidade, no elemento da passividade. Não é essa que o Espiritismo defende. E o verdadeiro espírita está sempre vinculado, pelo menos no círculo das nossas relações, tem se mostrado a 2, 3, 4 atividades semanais, né? As pesquisas apontam que o religioso mais engajado no Brasil é o espírita, muito mais do que o protestante, muito mais do que o shintoísta, o budista e muito mais do que o católico. E vai 1 ou 2, ou quando muito, 4 vezes no mês na igreja. O espírita está quase todo o tempo dentro do centro, né, Arnaldo? Arnaldo, então, tem mais horas dentro do centro do que na casa dele. Então, é por aí. E a terceira dimensão, então, nós tivemos a fé humana e a fé divina. A gente tem a fé ativa e passiva. Então, ela pode ser humana e pode ser divina, mas ela precisa ser ativa, né? Ela precisa ser racional. E a última, que é essa fé cega. Ou ela é cega ou ela é racional, né? Então, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita. Veja bem, a inteligência perfeita não precisa ser pode ser uma inteligência fragmentada, descontinuada. Inteligência perfeita é daquilo que se deve crer. E para crer não basta apenas ver. A gente tem que, sobretudo, compreender. Então, eu costumo dizer, eu nunca vi um espírito. Eu nunca vi um espírito. Eu não preciso ver espírito para acreditar em espírito. Não é mesmo? Porque se a gente ficar nessa leitura de São Tomé, também a gente avança pouco. Por isso é que eu disse no início que acreditar na reencarnação é um extremado ato de fé racional, pela intelectualidade, pela compreensão do fenômeno. Eu não preciso ver o ar, eu não vejo o ar, a não ser quando ele está com fumaça suja, para saber que ele existe, né? Eu não preciso acreditar, né, porque eu nunca vi o quasar, mas a ciência aponta que existem os quasares, que existem as estrelas anãs, que existem os buracos negros. Então, a gente acredita por uma formatação racional, que é a cosmogonia, que é a técnica, né, que os grandes telescópios, agora baseados no infravermelho, como o James Webb, está mostrando. E o James Webb, sem dúvida nenhuma, vai corroborar muito com o que o Espiritismo fala, sobre a massa escura, a matéria, dimensões. A gente está chegando lá. Mas precisamos merecer, né, enquanto coletividade. Então, a cega aceita o falso como verdadeiro e choca, né, contra a razão, se choca contra a razão. E esse excesso vai produzir o fanatismo, que muitas vezes nós vemos no seio do tradicionalismo religioso. A fé religiosa se afirma nesses dogmas, nesses axiomas, né? Céu e inferno, existe céu e inferno. Pronto, está fechada essa questão. Mesmo? Uma vez, eu faço um estudo aqui há mais de uma década, né, Arnaldo? E a gente era um estudo presencial, e agora ele é online, toda segunda-feira, a gente manda o link. Eu lembro uma vez que chegou um senhor de gravata, gravata e terno, se identificou, sentou como advogado, e aí no meio do estudo ele começou a questionar André Luiz, dizendo que o nosso lar não tem sentido, porque o nosso lar é muito parecido com a Terra, então não tem sentido. Olha, mas você tem que conhecer a codificação. Todo mundo fala que eu tenho que ler a codificação, eu não vou ler a codificação. Quer dizer, o sujeito quer entrar dentro da casa espírita, quer participar de um estudo espírita e quer impor a leitura dele de céu e inferno. E com muita boa vontade, com compreensão, a gente foi tentando levar, mas ele nunca mais apareceu. Porque não quer acessar a verdade, está preso àquela leitura, né? Então, não está preparado para entender, ou pelo menos para ter boa vontade para entender o que esses elementos nos apontam. Então, a fé tem que ter uma base, né, clara, realista, perfeita, racional, e ela se apoia em fatos, na lógica. Ela não deixa obscuridade. A gente se crê porque está convicto, né? A gente crê nos espíritos pela convicção. Não basta sentir, ver, ouvir, né? A gente precisa compreender essas relações
entre o mundo material, o mundo espiritual, absorvendo, ouvindo, refletindo em cima, até que a gente mostre juízo final em torno desses elementos. Então, a fé raciocinada, ela não é reducionista, ela não bloqueia a vontade, ela não limita as nossas capacidades, ela tem como argumento supremo a razão. E eu encerro já agradecendo a boa vontade de vocês, trazendo uma frase de Emmanuel que é lapidar e que nos dá todas essas dimensões, né, que foram aqui de maneira simples colocada por mim, onde ele diz que a fé é guardar no coração, né, a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Obrigado. Agradecemos a presença do Fabiano, das suas explanações, sempre com um nível muito profundo. Queremos dizer que todas essas palestras ficam gravadas para a pessoa depois ouvir, refletir, porque é muita informação que é passada, fruto de um estudo laborioso, de uma experiência de muitos anos como orador espírita. Que possamos agora unir nossas mentes em torno do Cristo, do governador excelso do programa humano, buscando a nossa melhora interior, trabalhando a nossa fé para que ela seja mais ativa, fundamentada no bem e na verdade, que está ao alcance de todos nós. Senhor, abençoa nossa disposição em servir, em auxiliar o próximo, transformando a nossa natureza íntima para servirmos de pequenino exemplo àqueles com os quais convivemos, auxiliando aqueles que de nós necessitarem, a fim de que as nossas atitudes falem mais alto do que a palavra, que o exemplo edificante possa ficar marcado nos corações de todos aqueles que conviverem conosco. Mesmo com as imperfeições que ainda trazemos pelo desejo de nos transformarmos em alguém melhor. Abençoa nossas famílias, a todos aqueles com os quais convivemos em nossas oficinas de trabalho material. Auxilia-nos na superação das nossas dificuldades íntimas, a fim de irmos burilando o nosso ser, compreendendo cada vez mais o objetivo maior de estarmos encarnados na face deste planeta. E desta forma nos despedimos desta primeira parte do trabalho, agradecendo aqueles que nos acompanharam pela internet, pedindo a permissão para encerrarmos a transmissão e, de imediato, passarmos ao passe espírita para que todos que desejem possam receber essa energia mais diretamente. Obrigado ao Fabiano mais uma vez.